Salve, salve, gurizada! Cassiano Cardoso, setorista do Inter na área, aqui do Resistência Colorada, para falar sobre o mercado do Colorado. Proposta por Wesley, sinalização de proposta por Vitão e alguns jogadores aí sondados pelo Colorado para 2025. Vem comigo! Pessoal, primeiro vamos falar sobre Vitão. O zagueiro tem uma... Já existem propostas do Napoli e também do Real Betis pelo atleta. O que trouxe mais uma vez o Ekrem Konur, que é aquele jornalista turco especializado em transferências, ele traz que uma proposta de 8 milhões de euros está sendo preparada tanto por Betis quanto por Napoli pela contratação do Vitão. Jogador de 24 anos que já é tido como uma possível negociação, uma possível venda para 2025. 8 milhões de euros, que não é exatamente o valor pedido pelo Internacional, que deseja vendê-lo por 10 milhões de euros, certo? Então, uma proposta aí que pode surgir nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, ficar de olho aí na situação envolvendo o Vitão e os clubes da Europa. Zagueiro importante do Internacional, titular absoluto nesse momento, tem que vir reposição caso ele saia, certo? Outra situação que chamou a atenção no dia do Internacional foi um comentário do Guerrinha na sua coluna em GZH. O jornalista, colunista, comenta que falta ao Internacional buscar um meia, porque a gente sabe, o Inter busca um zagueiro, busca pontas, tem o Eric aí que está encaminhado já para ser uma figura aí entre os primeiros volantes do Internacional, mas falta um meia armador, falta um substituto para o Alan Patrick, apesar de Matheus Friso ter sido especulado recentemente, jogador do Coritiba, que pertence a Tombense, ao Operário, eu acho que é Tombense também, que também é da Série B, certo? Então vamos lá para as aspas, tá? Do Adroaldo Guerra Filho. Uma das muitas causas que fez o Inter deixar de brigar pelo título foi a ausência de Alan Patrick. O engenheiro ficou fora de alguns jogos e não teve reposição no elenco. Com um calendário exigente pela frente, lutando para acabar com o jejum de taças, só resta aos dirigentes colorados um caminho: invadir o mercado atrás de um camisa 10. É preciso um jogador capaz de dar conta do recado toda vez que o titular esteja impossibilitado. Se procurar, acha. É o que diz Guerrinha aí sobre a possibilidade, a necessidade do Internacional em buscar um camisa 10, um armador para a reserva de Alan Patrick. Outra situação de mercado, pessoal, que surgiu na tarde de hoje, trazida pelo jornalista André Falafera, lá de Goiânia, dá conta da possibilidade do Internacional estar buscando o lateral direito Dieguinho, do Goiás, para a próxima temporada. O lateral direito do Goiás não é um grande destaque do time. É isso, rapaziada. Não é exatamente um grande destaque da segunda divisão, mas é uma possibilidade de mercado. Lateral direito de 29 anos, com passagem por Resende, Boa Esporte, clubes todos de pequeníssima expressão no cenário nacional. Então, por mais que tenha sido uma informação que tenha vindo de lá, tenho minhas dúvidas sobre a concretização deste negócio. Jogador de 29 anos, com uma idade até de certa forma já avançada, tem o interesse também do Vasco da Gama, né? O Internacional já tem o Bruno Gomes, que é o titular, tem o Brian Aguirre, tem o Natan, que não é exatamente um grande jogador, mas tem contrato até a metade de 25, então tem ainda um período ainda com o lateral direito, não consigo enxergar o Dieguinho como uma possibilidade de fato de mercado, certo? Outra situação agora envolvendo o zagueiro Kaique Rocha, do Atlético Paranaense, foi rebaixado por lá, 23 anos e 1,95 m de altura, com passagem pelo Inter, surgiu no Santos, foi vendido à Sampdoria, depois veio emprestado do clube italiano para o Internacional, e aí quando encerra o empréstimo, ele é repassado ao Atlético Paranaense. Esteve por 2 temporadas no Inter, não foi titular em nenhuma delas, atuou em alguns momentos ali esporádicos, mas é um jogador de interesse do Inter justamente pelo rebaixamento do Atlético Paranaense. O Internacional fez uma sondagem, não há nada concreto ainda, mas é um jogador que desperta o interesse do Internacional, informação trazida pela Monique Vilela, lá de Curitiba, certo? Então uma informação aí importante em relação à defesa do Colorado. A gente acabou de comentar aí sobre a saída do Vitão, daqui a pouco o Kaique Rocha pode pelo menos suprir algum momento ali no elenco colorado, certo? Kaique Rocha, que também desperta o interesse do futebol árabe, né? Arábia Saudita, clubes ali da Arábia Saudita têm interesse no jogador. Daqui a pouco, se ele quiser sair do futebol brasileiro, pode ser uma oportunidade. E pessoal, para fechar mesmo real, Wesley, o jogador da vez
no Internacional, 13 gols, artilheiro do time na temporada, foi artilheiro do Internacional também no Campeonato Brasileiro. Até me surpreende ele não estar na seleção do campeonato, nas seleções que a gente viu, porque jogou muito de fato o Wesley este ano. Uma proposta do Krasnodar, que já havia feito uma proposta recente nas últimas semanas de 8 milhões de euros, agora 9,5 milhões de euros, cerca de 29 milhões de reais, é a nova proposta feita pelo clube russo, né, pelo jogador. Lembrando, os mesmos russos venderam o Wanderson por 4,5 milhões de euros e agora buscam o Wesley pelo dobro do valor. Então o Internacional aí conseguindo fazer uma grana em cima do Wesley, que custou inicialmente 10,8 milhões de reais ao Inter. Então um lucro aí de 19 milhões de reais. Esse é o valor que seria destinado já ao Internacional e convertido, tá? De 8,5 são 4,75 milhões de euros para o Inter, que aí na conversão vira 29, como eu disse, 29 e pouquinho aí milhões de reais pelo Wesley. Muito difícil do Internacional segurar, porque o que o Inter gostaria pela venda do jogador é 10 milhões de euros. Então, se a proposta é de 9,5 milhões, é muito próximo da pedida do Internacional, então certamente o ponta colorado deve se despedir do Beira-Rio e não atua mais em 2025 pelo Colorado. Pelo menos é a tendência, caso também se concretize a proposta. O que se diz é que a oferta está na mesa do presidente Barcelos. Então, resta saber aí como que o Inter vai lidar com essa situação, certo? Com as informações do Colorado, Cassiano Cardoso, @setorista do Inter, aqui para o Resistência Colorada. Tamo junto, rapaziada, até mais, sempre com as informações do Colorado.